Existe uma ideia muito difundida ao longo do tempo, a ideia de que Deus sempre espera indefinidamente e que por causa disso, nada realmente precisa mudar agora. Muitas pessoas acreditam que a paciência divina funciona como uma permissão silenciosa para que tudo continue exatamente como está. Mesmo quando a injustiça se repete, mesmo quando a violência se acumula, mesmo quando o erro se torna hábito. No entanto, a Bíblia apresenta uma verdade muito mais profunda e muito mais desconfortável. A paciência de Deus não é infinita no tempo. Ela é perfeita no propósito. E o profeta Naum surge exatamente para anunciar o momento em que esse propósito chega ao fim. Naum não é um profeta popular. Não aparece em mensagens de conforto e raramente é citado em devocionais motivacionais, porque Naum não foi enviado para tranquilizar consciências. Ele foi enviado para confrontar sistemas inteiros que haviam ultrapassado todos os limites morais possíveis. Sua mensagem não é dirigida a indivíduos arrependidos, mas a uma estrutura de poder que havia transformado a crueldade em método e o terror em política de governo. E é por isso que o livro começa sem introdução suave, sem preparação emocional e sem tentativa de reduzir o impacto das palavras. Naum profetiza contra Nínive, a capital do Império Assírio. E para compreender a força dessa mensagem, é necessário entender o que Nínive representava naquele período da história. Nínive não era apenas uma cidade poderosa, ou um centro administrativo. Ela era o símbolo máximo de um império que dominava pelo medo, que mutilava inimigos como demonstração de força e que usava a violência como ferramenta de controle psicológico. A crueldade não era um desvio ocasional. Ela fazia parte da identidade nacional. E Deus estava observando tudo isso em silêncio aparente. Esse silêncio, porém, não significava indiferença. Anos antes, no tempo do profeta Jonas, Deus já havia demonstrado misericórdia para com Nínive. A cidade ouviu o anúncio do juízo, respondeu com arrependimento coletivo e foi poupada. Deus suspendeu a destruição e concedeu uma oportunidade real de mudança. O problema é que esse arrependimento não se sustentou ao longo do tempo. A violência retornou. A soberba se fortaleceu e a misericórdia passou a ser tratada como sinal de fraqueza, não como convite à transformação. Naum surge quando a misericórdia já havia sido oferecida, rejeitada e desprezada repetidas vezes. E isso muda completamente a leitura do texto. Naum não representa um Deus impaciente ou instável. Ele revela um Deus coerente, que não muda de caráter, mas responde de forma diferente quando a resposta humana à graça se transforma em desprezo consciente. A paciência de Deus não é um convite eterno para continuar no erro. Ela é uma oportunidade real de mudança, e oportunidades desperdiçadas também produzem consequências reais. Logo no início do livro, Naum apresenta Deus como zeloso, poderoso e justo, alguém que é paciente, mas que jamais inocenta o culpado. Essa afirmação incomoda a teologia moderna, porque confronta a imagem de um Deus que apenas acolhe e nunca corrige. A Bíblia, no entanto, nunca separa misericórdia de santidade, nem amor de justiça. O mesmo Deus que perdoa também estabelece limites. E esses limites não existem para destruir, mas para impedir que o mal se torne eterno. Naum descreve o juízo de Deus usando imagens de fenômenos naturais, como tempestades, tremores de terra e rios, transbordando, não porque Deus seja caótico, mas porque o pecado cria estruturas aparentemente sólidas aos olhos humanos, e quando Deus decide agir, essas estruturas entram em colapso. O que parecia invencível se revela frágil. O que parecia permanente se mostra temporário, e o que parecia intocável cai sem resistência. Nínive confiava em seus muros, em seus exércitos e em sua reputação de terror, acreditando que o medo imposto aos outros era sua maior proteção. Naum anuncia algo simples e devastador. Não existe império que resista quando Deus decide agir. Nenhum poder humano consegue se sustentar indefinidamente quando ultrapassa os limites da justiça, porque a força que oprime também acumula testemunhas contra si. Um aspecto muitas vezes ignorado é que não fala apenas de destruição, ele também fala de consolo, mas não para os opressores. O consolo é direcionado aos povos esmagados, às nações feridas e às vítimas invisíveis da história. A mensagem implícita é clara: Deus viu, Deus ouviu e Deus registrou cada injustiça cometida. E o juízo sobre Nínive é, ao mesmo tempo, resposta ao clamor daqueles que não tinham voz. Isso revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não é indiferente à injustiça. Ele apenas age no tempo certo. O atraso do juízo não é ausência de justiça. É acúmulo de testemunho. Cada ato de violência não corrigido se transforma em evidência. Cada abuso ignorado pelos homens permanece registrado diante de Deus. E o silêncio divino nunca deve ser interpretado como aprovação. A queda de Nínive acontece exatamente como Naum anunciou, no ano 612 a.C.
A cidade foi tão completamente destruída que por séculos historiadores acreditaram que ela nunca havia existido. Aquilo que parecia eterno desapareceu sem deixar continuidade histórica, confirmando que a profecia não era retórica religiosa, mas história anunciada com antecedência. Naum confronta uma visão muito comum nos dias atuais: a ideia de que Deus ama, mas nunca confronta, que perdoa sem exigir mudança e que acolhe sem corrigir. A Bíblia não sustenta essa separação. O mesmo Deus que salvou Nínive no tempo de Jonas, julgou Nínive no tempo de Naum. Não porque Deus mudou, mas porque a resposta humana, a misericórdia, mudou. Naum nos ensina que existem consequências históricas para escolhas morais coletivas. Nax Cohom, sistemas colhem e lideranças colhem. Nenhuma estrutura construída sobre injustiça permanece de pé para sempre, mesmo que pareça forte por décadas ou séculos. O tempo não anula a justiça, ele apenas a prepara. Essa mensagem incomoda, porque tira o controle das mãos humanas. Naum não oferece soluções políticas, não propõe reformas administrativas e não aponta alianças estratégicas. Ele aponta para Deus como juiz da história. E isso confronta a ideia moderna de que todos os problemas podem ser resolvidos sem lidar com a raiz moral da questão. Naum não celebra a destruição, ele apenas anuncia o que foi determinado. O profeta não vibra com o juízo, ele obedece. Deus não julga porque gosta, Deus julga porque é justo. Se Deus ignorasse Nínive para sempre, ele se tornaria cúmplice da violência que dizia condenar. A mensagem final de Naum não é medo, é responsabilidade. A paciência de Deus existe para gerar arrependimento, não acomodação. Ela é oportunidade, não garantia eterna. Quando essa oportunidade é desprezada de forma consciente e persistente, o juízo não é injustiça, é coerência com o caráter de um Deus que continua sendo santo, justo e fiel.